Estamos muito honrados nessa noite pela vida do Bispo Williams e pela vida da pastora Fábia. Sabe, a cada vez que a gente vem aqui, a gente fica muito mais honrado. Agradeço a Deus pela vida de vocês, pastora. Vocês são um casal abençoado que Deus levantou nessa geração para poder cuidar da sua igreja. Eu senti muita presença de Deus quando a senhora estava cantando aqui. É uma honra. Feche seu olho só por um minuto. Diga o seguinte: Espírito Santo, fala no meu coração. Não quero ouvir a palavra do homem, mas a sua palavra. Nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo número 3. Eclesiastes, capítulo número 3, verso do número 1. A minha versão é um pouco diferente. Pastora, tem alguém para ler para nós? A senhora quer ler? Pode ser. Eclesiastes capítulo número 5. 3, verso do número 1. A palavra de quarta-feira passada, hein? Deus está falando aqui. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Para tudo há um tempo certo. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. João 2. Abre o livro de João 2. João 2, verso do número 4. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não é chegada. A minha hora ainda não chegou. A minha hora ainda não chegou. Repete você aí. A minha hora ainda não chegou. Mais forte. A minha hora ainda não chegou. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai. Nós sabemos, pastora, na África a palavra é 1h30. E o culto é mais ou menos 5 horas do culto. Quem vai aguentar 1h30 da palavra? Diga graças a Deus. Só para nós estar aqui quarta-feira e no domingo a gente já reclama. E imagina 5 horas. Alguém está ouvindo isso?
só ficar aqui. A Bíblia diz que o povo ouviu Jesus durante 13 dias. Diga 3 dias. Esqueceram que precisava comer, esqueceram que precisava beber. Mas a gente não aguenta 2 horas. Mas, ao porém, eu apanhei muito da minha esposa, pastora. Aí eu aprendi. Um dia a gente foi numa igreja, eu preguei mais ou menos 1h30. A minha esposa falou: por que você pregou 1h30? A pessoa já estava cansada. Aí depois eu aprendi. Aí ela falou para mim: se você pregar mais de 1h30, você fica de castigo. Não vai assistir TV, jogo do futebol, fica lá no quarto lendo a palavra de Deus. Aí eu aprendi. Quando eu aprendi, aí nunca mais faço 1h30. Pois fiquem em paz que não vou fazer mais 1h30 aqui. Mas tenho vontade de fazer 1h30 aqui. Está tão gostoso aqui, dá vontade de fazer 1h30. Diga graças a Deus. A Bíblia diz o seguinte, Eclesiastes que fala: everything that happens in this world happens as the time God chooses. Everything, todas as coisas, todas, que seja casamento, que seja o crescimento material, espiritual, todas essas coisas acontecem nesse mundo no tempo escolhido para Deus. A versão portuguesa diz o que? No Eclesiastes capítulo número 2, 3. No tempo, a minha versão diz no tempo escolhido para Deus. O que a versão diz portuguesa? Há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há o tempo determinado por todas as coisas debaixo do céu. Alguém está entendendo isso? Há o tempo determinado. Na minha versão diz que everything, todas as coisas acontecem nesse mundo no tempo escolhido para Deus. Diga escolhido para Deus. Repete assim: existe tempo escolhido para Deus. Tonight I want to teach you the word of God. Nessa noite eu quero que a gente ouvisse a voz de Deus, porque quando eu estava conversando com o Espírito Santo falou para mim: é essa palavra. E aí depois o bispo mandou uma mensagem para nós. Eu falei: já o Espírito Santo estava preparando a gente. Ao tempo escolhido. Diga: Deus, depois de criar o homem, Ele escolheu o tempo para todas as coisas. Vou dizer o seguinte: todas as coisas que não fazemos fora do tempo dá errado. Todos que não queremos fazer, se você faz isso fora do tempo, sempre vai dar errado. Aí por isso que, minha pastora, Jesus sabia dessas coisas.
primeiro milagre que Jesus fez. Às vezes a gente lê a palavra, mas não presta atenção nisso. O primeiro milagre que Jesus fez, ele foi pressado para fazer, mas ele deu uma lição que existe, Eclesiastes, o propósitos, ou por todas as coisas existe o tempo. Ele olhou para a mulher, ele olhou para Maria e disse o seguinte: a mulher, na sua versão está escrito, a minha hora ainda não chegou. Na minha versão está escrito o seguinte: o meu tempo ainda não chegou. Jesus é Deus, ele poderia fazer a coisa mesmo fora do tempo. E existe, ele às vezes faz as coisas além do tempo, fora do tempo, mas por um propósito. Ele falou para a mulher: a minha hora, ou melhor dizer, o meu tempo ainda não chegou. My time has not yet come. My time has not yet come. My time, o meu tempo. Até Jesus sabia que para ele fazer qualquer coisa, ele precisava saber se é na hora dele fazer. Alguém está me ouvindo? Alguém está entendendo? Até Jesus sabia disso. Por isso que nós precisamos saber acerca do tempo. Qual é o tempo que Deus preparou para a minha vida, para que as coisas mudem? Qual é o tempo que Deus preparou na minha vida para o crescimento? Qual é o tempo que Deus preparou na minha vida? Tudo que nasce antes do tempo se chama o quê? O quê? Toda criança que nasce antes do tempo se chama prematuro. Por que prematuro? Porque não nasceu no tempo. A palavra hebraica que fala do tempo é dividido em duas palavras. Uso a palavra tempo em português, mas no hebraico tem várias palavras que falam sobre tempo. E nós pegamos duas palavras. A primeira palavra é Zeman. Zeman é o tempo fixado. Zeman é o tempo fixado. Para que haja a explosão, ou para que nasça o pintinho, depois da galinha botar ovo, não sei se você sabe, mas é 21 dias para que nasça o pintinho. Galinha, como que a gente fala? Galinha da roça, galinha caipira. Não estou falando da galinha de hoje, não. Estou falando galinha de caipira, porque lá é verdadeiro galinha mesmo. Não é galinha que nós fabricamos, mas galinha de caipira. É 21 dias. Nesse 21 dias, não vai precisar de oração, minha pastora. Não vai precisar de você forçar. A caspa vai se romper sozinho e o bichinho vai sair para fora. Existe coisa, quando está no tempo certo, você não vai forçar mais nada. As coisas acontecem facilmente. Hoje Deus está falando para nós sobre tempo. Tem pessoa aqui que está murmurando, falando: Senhor, será que até quando? Você sabe o propósito que você tem no teu coração, e você está se perguntando: Senhor, será que até quando?
Será que eu também vou conseguir? Diga para quem está do seu lado, diga: existe debaixo da terra o tempo para todas as coisas. Aplaude mais. Espírito Santo. A segunda palavra, Salmos capítulo número 1. Salmos capítulo número 1. A Bíblia diz o seguinte: bem-aventurado. Como que está em versão portuguesa? Feliz aquele. Vem ler, por favor. Feliz é aquele. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca se murcham e ele prospera em tudo o que faz. Amém. Ele é como a folha. Vai lá. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Volta de novo. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Amém. Ele é como a margem. Ele é como a árvore plantada à margem do rio e dá seu fruto no tempo certo. A outra versão diz o seguinte: que dá seu frutos na sua temporada. Que dá seu fruto na sua temporada. Diga: primeiro, existe o tempo fixado para Deus. Segundo, existe temporada. A palavra hebraica que fala da temporada é koref. E a palavra koref, em inglês fala de season. A temporada, the season. A temporada. Só que eu vou abrir um leque, vou abrir um parêntese. Deus, na África, às vezes aqui no Brasil a gente não entende. Você vai na feira, você vê manga toda hora. Manga toda hora. Abacate toda hora. Banana toda hora. Mas na África, ao tempo, você só vê manga, bastante manga. E ao tempo, a manga some. Você vai no mercado, mas você não acha manga. Mas mesmo aqui você vê a manga. Quem já comeu manga, veio direto da árvore? Manga, direto da árvore. O que você achou da manga da feira? O gosto é... Todas
Mas as coisas que você, quando você está na sua temporada, when you are in your season, everything you do is good. Quando você está na sua temporada, qualquer coisa que você faz é bom. Nada dá errado. Nada dá errado. É bom, é perfeito. Mas você tem que entender que você precisa estar no seu tempo. Você precisa estar na sua temporada. Bispo, one day, alguns dias atrás, o Espírito Santo estava falando comigo. Vou abrir esse leque. O Espírito Santo falou para mim o seguinte: o diabo, com a conversa com Deus, o diabo estava conversando com Deus. E quando o diabo estava conversando com Deus, ele falou o seguinte: no caso do Jó, o diabo falou para Deus: Deus, tira tudo que Jó tem, e vamos ver se ele ainda vai ser fiel. Porque Jó tinha riqueza, tinha tudo. Ele falou: você abençoou ele, tira tudo que ele tem. Mas para nós, o diabo orou ao contrário. Sabe como que o diabo orou para nós? Ele pediu para Deus: Deus, como que você é Deus poderoso? A Bíblia diz que o ouro, a prata, pertence a ti. Mas você está deixando os seus filhos na terra, na pobreza. Aí o diabo pediu para Deus: abençoa eles. O diabo pedindo para Deus. Vou repetir dizendo: para Jó, o diabo pediu para Deus tirar tudo, sim ou não? Mas para nós, o diabo diz para Deus dar para nós tudo. É louco. Diga, é louco. Diga mais, louco. Como que fala isso? Ser louco? Diga, ser louco. Diga mais alto, ser louco. É doido. Eu falei para o Espírito Santo: ser louco. Porque é doido. Como que pode? Para Jó, o diabo pediu para Deus tirar tudo dele. Mas para nós, o diabo pediu para Deus dar tudo para nós. Sabe o que aconteceu? Aqui no Brasil a gente fala o seguinte, talvez você nunca ouviu isso, mas nós aqui no Brasil a gente fala o seguinte: para você ver crente na vigília, tem que estar na prova. Para você ver crente na igreja todo dia, tem que estar na prova. Mas quando ele recebe mais, é praia todo sábado, todo domingo. Oh! 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 Diga, eu entendi. Por isso que Satanás pediu para Deus para nos abençoar. Porque ele sabe, quando Deus nos abençoe, a gente se afasta da presença. É forte, né? Alguém está entendendo isso? Oh my God. Mas nessa noite, levanta a mão por cima. Nós vamos fazer diferente. Quando nós estaremos entrando na nossa temporada, quando nós estaremos entrando no nosso tempo, aquilo que Deus vai dar para nós vai ser para envergonhar o inferno. Aquilo que Deus vai nos abençoar vai ser para envergonhar Satanás. Deus vai te abençoar, mas você vai estar no culto. Deus te abençoando, você no culto. Deus te dá dinheiro, você no culto. Deus acrescentar o seu negócio, você no culto. Nunca mais você vai se afastar da presença de Deus.
Aplauda ele forte. Só que a temporada é diferente. Já aconteceu comigo também, não sei, eu estou falando verdade. Mas talvez aconteceu também com você. Olhando pelos outros, você fala, eles estão prosperando. E você olhando para você, será que o meu tempo vai chegar? Olhando pelo filho dos outros, você fala, o filho dele está indo para a igreja. É meu filho, será que um dia vão ir para a igreja? Olhando para algumas famílias, você fala, aquela família está reunida. Será que a minha família também, um dia a gente vai se reunir? O meu primo, o meu irmão. Mas com a temporada é o seguinte: se é o tempo da banana, deixa a banana. Se é o tempo da manga, deixa a manga. O tempo da abacaxi vai chegar. Talvez você é abacaxi, o seu tempo também está chegando. Talvez você é manga, o seu tempo também está chegando. Existe temporada. Espírito Santo está falando o seguinte: levanta a mão direta para o céu. Hoje você está entrando na sua temporada. E quando você estará entrando na sua temporada, nada mais vai te bloquear, nada mais vai te impedir. Você vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Essa igreja, atraídos pela cruz, vai entrar algum tempo no seu temporada, vendo outras igrejas prosperando, vendo outras pessoas prosperando. Mas é questão de temporada. This is your season. This is your time. Receive your time. Receive the season. Receive your time. Receive the season. In Jesus' name, Father. Daqui a pouco a gente vai mudar de temporada. Estamos saindo de outono, verão, não sei. O calor para ir no frio, isso mais simples. Calor para ir no frio. Pastora, I was seeing, eu estava vendo as nuvens ficando escuro, como se tivesse vai começar a chover. Aí o Espírito Santo falava o seguinte: diga para a pastora, diga para o bispo, diga para essa igreja que eles vão entrar nova season, nova temporada, the season, nova temporada. Às vezes vocês estão se preocupando com algumas coisas, olhando à sua direita, olhando à sua esquerda. Às vezes alguns amigos prosperando com a obra. Não sei se isso foi a preocupação. Eu senti agora a palavra obra. Mas fora disso, em geral, o Espírito Santo está colocando vocês. Não sei se eu vou ter a possibilidade de fazer isso, pelo respeito que eu tenho pelo bispo, pela pastora Fábia. O Senhor e a senhora pode vir para frente, pelo respeito. Pelo respeito. Me perdoa de chamar você na frente. Me perdoa. Bispo, segura a sua esposa. Porque Deus, Ele quer colocar você numa nova temporada.
mas Ele vai romper muitas barreiras na vida de você. Bispo, quando você entrará na temporada de você, existe coisa que você não vai mais. Antigamente você forçava por aquilo. Acabou. Não vai ter mais força. As coisas vão fluir. Vai haver rompimento. Shakarababo shekerebebebebe shandarababababa. A igreja, podemos ficar de pé. Shakarabababarebebe shetebababababa. É muita mudança, muita mudança. Oh, é muita mudança, é muita mudança. O Senhor está preparando você por um tempo. Não sei, mas é muita mudança. O Espírito Santo está falando para mim. Muita mudança, muitas coisas vão mudar. Carababababoshete. Carababababoshete. Sherebababababoroboboboshete. Recando bobo 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 shikinae robobo senereba mondo yokonderere shekarababa bobo 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 sherebe rakanderebe be shandaraba bobo seketerebe. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Espírito Santo começa a trabalhar. Espírito Santo começa a trabalhar. Sheke maya manana baba bobo sheke terebe bebe bebe rokota mandere bebe bebe shiere baba 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 lo roko sheke rebe bebe bebe santa lo ramanda bo sheke terebe bebe bebe shindere bebe santo lo ramanda bo sheke te. Eu estava vendo num lugar, tinha muita gente e vocês dois, mas o Espírito Santo começava a soprar o nome de você em cima de todos. Reamandara babo shetere bebe Kalamandere bebo sharamandara babo seketeme. É isso, Deus vai fazer isso. Recandara babo shetere bebe bebe Ramandere bebe shandara baba baba baba. Levanta a mão por cima. Direciona a sua mão para cá. Começa a orar pelo bispo. Começa a orar pela pastora Fábia. Que o Espírito Santo coloca ele no tempo dele, na temporada dele. Que quando vai chegar a temporada, que ninguém segure aquilo que Jesus a fazer na vida deles. Em nome de Jesus. Levanta a mão, ore mais alto. Em nome de Jesus. Senhor, estamos colocando elas no tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, faça o que o Senhor a fazer na vida deles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Chegou o tempo. This is the time. This is the moment. This is the season for the change in your life. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. In Jesus' name. Você está aqui. O Espírito Santo está colocando você no tempo novo. Estava preocupada em alguma coisa, mas hoje à noite o Espírito Santo está te colocando no seu tempo. Para que nós possamos atrair o tempo de Deus na nossa vida, a gente precisa ler a palavra, oração e jejum. Lendo a palavra, oração e jejum a cada dia. Oração a cada dia, lendo a palavra de Deus. O Salmo falou: prospera na leitura da palavra.
Hoje, muita gente está aqui. Jesus está abrindo para você entrar no seu tempo. Mesmo você entrou aqui pela primeira vez, ainda não conhece o Senhor Jesus, aceita Ele, porque Ele vai te colocar no seu tempo, no novo tempo. Aquilo que Deus já fazer é extraordinário. Forçava muito, precisava fazer muita coisa, talvez para poder sobreviver, mas Deus está colocando você no tempo que não vai faltar nada, que nunca vai faltar nada, que nunca vai faltar nada. Deus está abrindo as portas grandes. Você não vai poder mais bater as portas. Deus vai abrir as portas grandes, em nome de Jesus. Diga: Espírito Santo, me coloca no meu tempo, na minha temporada, em nome de Jesus. Levanta a mão, continua a agradecer Ele, agradeça a Ele. Aumenta fundo, aumenta fundo. Faça isso, Senhor. Receive the glory, receive the power, receive in Jesus' name, receive in Jesus' name, receive in Jesus' name, receive in Jesus' name. Roko terebebebe sha, loko seterebe mama moshe, like sete mandoro bobo, roka terebebebe santoro bobo, mandara bobo, mandara baba. O Espírito Santo está aqui. 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 Aproveita esse momento. Aproveita esse momento. Aproveita esse momento. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Aproveita esse momento. O Espírito Santo está aqui, está nesse lugar para te encher. A sua mão direita vai começar a tremer, a sua mão esquerda vai começar a tremer. É sinal do Espírito Santo. Receive it, receive it.